Boa tarde, turma. De acordo com o cronograma, na aula de hoje a gente iria falar um pouco sobre arquitetura do CLP, né? Tentar fazer uma breve introdução, certo? O que seria um CLP? Então, um controlador lógico programável, né? Controlador pelo fato que a gente permite, através de instruções, que um sistema hardware, nesse caso, o próprio dispositivo CLP, ele é um circuito eletrônico, né? Então ele permite, por meio de instruções, que algumas ações de controle sejam materializadas em um sistema, né? Por exemplo, eu quero que ele ligue e desligue o motor, então pronto, ele sozinho pode fazer isso? Pode, desde que a gente coloque um algoritmo para isso, né? Então ele controla isso, ele modifica um sistema, modifica o comportamento de um sistema, então ele é um controlador. É lógico porque as instruções são em essência instruções baseadas em operações lógicas, como a gente já vem falando, conjunção, disjunção, negação, comparações, etc, né? Mas, bom, e programável pelo fato que a gente essas instruções que a gente coloca com objetivos claros de controle são inseridas por meio de um processo de programação, né? Aquele mesmo processo de programação que a gente conhece, com o qual a gente atualiza, né, a memória de programa de um microcontrolador ou um microprocessador quando a gente tem uma estrutura, né, de computação, de processamento de dados sequencial, né? Esse processo aí é o que a gente costuma sempre utilizar, né, para se referir a um CLP, né? É, na imagem vocês estão observando, né, de maneira introdutória, né, o que seria digamos assim, um diagrama de blocos, né, para representar o que seria a estrutura, né, de um CLP. A parte que vocês estão vendo em azul, né, aquele retângulo um pouco maior, ele está representando a periferia, né, certo? Perímetro, na verdade, que representa o CLP, né? Então, o CLP está aqui, certo? Internamente. Internamente temos o quê? Temos fundamentalmente uma CPU. Então, a primeira parte que temos é a CPU, certo? Isso está relacionado com o quê? Está relacionado com uma arquitetura, né? Então, temos uma arquitetura, certo? Essa arquitetura, obviamente, pelo fato de ter uma memória, pois essa memória vai se dividir em duas partes, né? Uma memória para programa e uma outra para dados, né? Então, nesse sentido, essa arquitetura vem obedecendo, né, ao que é conhecido como arquitetura Harvard, né? Então, de certa maneira, estamos falando disso. Quando falamos de CPU, também estamos falando de que isso está associado aqui a um clock, né? Ou seja, que nosso sistema ele opera com uma frequência de relógio, né? E ela é a que se encarrega de sincronizar o funcionamento de quê? Do caminho de dados, né? A unidade de controle, certo? Que está tudo internamente vamos assim, na CPU, né? Que mais quando a gente fala de CPU, a gente termina, de alguma maneira, estamos falando aqui também de um ciclo máquina, né? O ciclo máquina vai depender do que? Disso, da arquitetura, o clock, e, bom, a arquitetura Harvard já é uma certeza, né? Porque a gente não fala de memória de programa juntas, né? Estão separadas para se garantir buses de dados diferentes, né? Buses de comunicação diferentes, e assim melhorar o desempenho, né? Isso aí já é um fato que vocês devem ter visto em microcontroladores, né? O segundo componente que a gente tem, que já falei inclusive, é a memória, né? Então a gente tem dois, a memória, né? Então um CLP tem uma memória, né? Então essa memória ela evidentemente está dividida em programa e dados, né? Então, pronto, obedecendo que a essa abordagem da arquitetura Harvard. Que mais? Temos a memória de programa, a memória de dados, né? Isso evidentemente está associado a um barramento, né? Barramento de quê? Barramento de dados, né? Igual que a gente falava lá em micros, né?
Temos uma memória programa, né? Essa memória programa, evidentemente, está associada também a um barramento, mas um barramento por onde passam instruções, né? Então, um barramento de instruções, né? Bom, barramento de instruções. Bom, temos algum outro componente aqui importante, são as entradas e saídas. Vou chamar 3 de I barra ou, tentando dizer que você tem um módulo que de alguma maneira gerencia, né, o comportamento das entradas e das saídas. Então aqui seria I, aqui seria o de input e output, respectivamente, né? Aí então esses dois módulos a gente associa o que? Associa primeiramente buffers, né? Digamos assim, com um alto princípio de localidade temporal, né, pelo fato de a gente acessar sempre ele, né, e sempre estar acessando esse mesmo registro para atualizar, né? Então, isso se torna, de certa maneira, um registro com alto, digamos assim, alto indício, né, de localidade temporal, né? Porque a gente sempre termina acessando o mesmo endereço, né? Mas também a gente pode associar a esses módulos de entrada e saída outras coisas, né? Como, por exemplo, eh, especificações de corrente, né? Especificações especificações de corrente e tensão. Por quê? Porque muitos deles, por exemplo, têm um limite de corrente, um limite de tensão, né? Tanto na entrada quanto na saída. Na saída, principalmente, quando se trabalha com corrente alternada, alguns relés, ou digamos assim, transistores, né? De transistores de alta potência, têm um limite, né? De operação, né? Bom, isso falando das entradas e das saídas, e temos um quarto e último que, obviamente, é fundamental e é a fonte, né? A fonte é aqui está por fora, né, do CLP, né? Tecnicamente estaria fora, né? Mas ela é uma parte fundamental porque sem ela você não garante o funcionamento do CLP. Então, fonte de alimentação. Então, certamente a fonte de alimentação tem um papel importante no desempenho do CLP, né? Aqui aparece comunicação, certo? Mas essa comunicação pode ter como não pode ter, mas é uma coisa que evidentemente vai existir entre quem? Entre o processo e o CLP. Mas muitas vezes nossa aplicação não precisa de um sistema próprio de telecomunicações, né? Mas é uma coisa que pode ou não existir, né? Então, eu deixo aqui só como querendo dizer que pode existir, mas não é uma obrigatoriedade para falar da composição básica, né, fundamental do CLP, né? Pronto, então com essas quatro partes a gente pode dizer que está, digamos assim, desmembrar o nosso conceito de CLP, né? Temos essas quatro partes, né? É, quando a gente fala de entradas e saídas, a gente também fala de um subsistema de entradas e saídas, né? Por quê? Porque a depender de como é o desempenho dessas entradas e saídas, a gente vai ter, nesse caso, eh, digamos assim, circuitos eletrônicos de acondicionamento, de estabilização, né? Então aí teríamos conversores, né? Conversores, né? Nesse caso, conversores. Por que conversores? Porque de alguma maneira são os que nos permitem, né, estabilizar a corrente e a tensão em um valor, né? E então, de certa maneira, isso aqui é muito importante, né? Para vocês que já devem ter visto eletrônica de potência, né? Sabem que existem conversores abaixadores, elevadores e etc, né? Bom, quando a gente quer gerar sinais que não são digitais, no caso o CLP, do jeito que a gente está falando, pelo fato de pegar emprestado conceitos de microcontroladores, pois vocês devem imaginar que estamos falando de sistemas binários, né? Mas o CLP, ele também pode gerar sinais analógicos, entre aspas, né? Porque esse sinal analógico nunca é 100% analógico, né? É uma aproximação de um sinal que a gente pretende seja o mais parecido a um sinal analógico, né? Na verdade, é um sinal quantizado, né? No contradomínio, né? A gente termina, de alguma maneira, fazendo uma certa aproximação, né? Com os microcontroladores, né? Mas, enfim, pegando esses conceitos aqui, tendo dividido, né? Estrategicamente as partes do CLP, então, agora a gente poderia se perguntar, né? Como é que funciona, então, essas partes e como é que trabalha o CLP, né? Para garantir o seu correto funcionamento, né? Bom, praticamente,
o que ele utiliza, em essência, são informações de entrada do processo, né? Vou colocar aqui as informações de entrada do processo, certo? Vão a chegar na unidade de entrada e eles vão ser interpretados. Se são sinais digitais, porque certamente estamos falando nesse sentido, né? Sinais digitais, então vão ser uns e zeros, né? Então essa unidade de entrada tem o objetivo de armazenar isso, né? Em um buffer, né? Em um buffer, né? Em alguns datasheets, conhecido como I, letra I, memory, né? Certo? E ela vai para o CPU, né? A CPU vai pegar esses dados e vai ficar processando esses dados de acordo com quê? Com uma lógica que vai depender de quê? De um conjunto de, digamos assim, já tentando amarrar o que a gente já vem falando nas aulas anteriores, com um conjunto, né, de formalizações lógicas, né, ou seja, funções que poderiam ser booleanas, né, então, por exemplo, aqui eu vou ter um S0 igual a F0, que depende de todas as entradas no buffer, então B1, B0, até chegar a Bn, né? E assim até Sn igual a Fn e B0 até Bn, né? Como se fosse o quê? Um sistema de funções, né? Booleanas, né? Aqui fecho um momentinho meu, acabo de fechar aqui meu bloco de notas, eu vou abrir de novo. E como estava dizendo, então, esse conjunto de funções booleanas vai se encarregar de garantir que meu sistema atualize o que eu tenho nas saídas, né? E para isso utiliza a memória de saída ou buffer de saída, né? Nesse caso, como estava mostrando aqui, vamos de novo, voltando, estaríamos falando de que disso aqui, né? Se comunica com a unidade de saída, essa unidade de saída, por sua vez, vai atualizar um buffer também, certo? Só que esse buffer que memory em alguns datasheets, né? Não estou dizendo que tem que ser sempre assim, mas o importante é ter o conceito que esses buffers são registros, né? Então, por exemplo, se meu CLP ele me oferece 8 entradas, então eu vou ter um buffer provavelmente que vai se encarregar de armazenar essas 8 entradas em forma de quê? De bits, sendo que uma entrada vale um e ou pode valer zero, né? O mesmo acontece com a saída, né? E observem que depois essa unidade de saída, após armazenar isso aí e acondicionar em termos de nível de tensão, corrente e tudo, ele vai para o processo. Então, basicamente, o processo se comunica com o CLP de duas maneiras, que são que o indicado pelo componente 3, entradas e saídas, né? A CPU processa todas essas funções booleanas, a memória contém o que? O programa, né? O algoritmo, né? O algoritmo vai depender também muito de qual a linguagem que a gente vai escolher, né? Mais para frente talvez eu vou mencionar isso, né? Mas a ideia, a ver, eu acho que ele abriu aqui duas vezes, né? Vou fechar, pronto. A ideia disso aqui, então, é garantir que meu sistema opere de acordo como o CLP impõe, né? E aí esse algoritmo pues, vai ser baseado em uma norma, né? Uma norma que a comunidade, não, perdão, a Comissão Internacional de Eletrotécnica, a IEC, né? A IEC é uma comunidade internacional, uma comissão internacional que define, né, digamos assim, 8 partes, né, como é que como é que se trabalha com o CLP, né? Então ela de alguma maneira define como deve ser fabricado, deve ser fabricado, programado
é utilizado o CLP. Então, é como se a gente tivesse um micro que tem uma regulamentação. Então, o CLP é basicamente isso, certo? Tem uma regulamentação até para como ser programado, né? Então, isso é o que a gente vai ver nessa disciplina, né? E, obviamente, vamos tentar conectar isso com outras, digamos assim, técnicas, né? Então, é fabricado, programado e utilizado, né? O CLP. Pronto. Então, vamos ver uma norma, né? A norma 601, 611-31/3/2, né? Que são, digamos assim, as normas, né? As partes da norma, né? E, bom, dessa maneira a gente já deixou claro, né? Que o CLP funciona dessa maneira, né? As instruções sempre vão dentro da memória do programa, né? As instruções, né? O algoritmo, ele está configuração pré-definida pelo fabricante, mas vocês já sabem que aí também você armazena que variáveis, né? Então, variáveis que utiliza o algoritmo também fica mediado, né? Lá tem... Bom, isso falando das partes do CLP. Então, se a gente fosse falar de, bom, e se a gente fosse conectar, o que que a gente conectaria na entrada, o que que conectaríamos na saída, né, de um CLP, né? Pois então, digamos que na entrada você pode pegar uma chave de fim de curso, né? Uma chave de fim de curso você pode vir e colocar aqui, né? Vou trazer uma chave fim de curso tipo isso aqui, né? O que seria uma entrada? Uma chave fim de curso, certo? Teríamos, que mais? Sensores capacitivos, indutivos, né? Que também são bem utilizados na indústria, né? Para detectar passagem de alguma coisa, dependendo do material, né? Então, aqui teríamos também outra possibilidade de entrada, né? Outra entrada, certo? Né? Que mais? Poderíamos ter botoeiras de qualquer tipo, né? Temos a diversidade de botoeiras, né? Então a gente teria o quê? Teríamos muitas coisas para conectar, muito tipo de coisas para conectar na entrada de um CLP, né? Isso seriam entradas, né? Então, eu vou tirar isso aqui, aliás. Vamos colocar por aqui melhor. Pronto. Aí, tipo de entrada, então teríamos esse aqui. Teríamos, aqui seria uma chave fim de curso, né? Uma chave fim de curso. Sensor capacitivo. Sensor indutivo. E botoeiras, né? Botoeiras de qualquer tipo, como essas que estão aqui, né? Normalmente fechadas, normalmente abertas, botão de emergência, com travamento, sem travamento, e de outros tipos, né? Então aqui colocaria as botoeiras. Pronto. Então, isso aqui seriam entradas. Então, isso aqui tudo a gente poderia colocar aqui, nas entradas de um CLP, certo? É diretamente, né? Quando falo diretamente é isso, tipo, pega o fio e conecta lá. Já vou mostrar como, né? Então, de uma maneira bem simples, vou explicar isso. Então, isso aqui seriam entradas, né? E o que que seriam saídas? Então, saídas poderia ser tranquilamente qualquer coisa que, como já mencionei, modifica o sistema, executa uma ação, né? Então, poderíamos colocar o quê? Uma contactora, né? Vamos colocar aqui uma contactora, né? Então, aqui seria uma contactora. Pronto. O que mais? Além disso, poderíamos colocar uma eletroválvula também, é um tipo de elemento que a gente vai utilizar nessa disciplina. Mas antes disso, a gente tem que entender o que é uma eletroválvula, como funciona, como opera, né? Que tipos de eletroválvula a gente tem. Então, por exemplo, aqui a gente teria uma eletroválvula, né? Uma eletroválvula também seria um tipo de saída. Uma lâmpada de qualquer tipo, né? Seja corrente alternada, corrente contínua, porque não importa a natureza, porque veja bem, na saída do CLP você não se encarrega de fornecer alimentação para as coisas, você na verdade chaveia
para permitir a passagem de corrente de algum circuito, né? Esse circuito pode ser alternado ou contínuo, né? Então, a natureza daquilo que você vai acionar, digamos que é uma das outras coisas que o CLP me permite trabalhar com flexibilidade, né? Tipo, eu posso ligar aqui, ó, essa lâmpada aqui que vocês estão vendo, bom, as duas são AC, né? Mas, tipo assim, tem umas que são DC, né? A vermelha também tem no seu formato DC. E o que que a gente está vendo aqui? Que eu estou colocando elas como possíveis saídas, porque mesmo que fossem AC ou DC, eu posso utilizar a saída do CLP para chavear o circuito da lâmpada, ou seja, eu não estou fornecendo alimentação para a lâmpada, estou chaveando o circuito que fecha a lâmpada. Isso aí a gente vai ver depois, né? Como quando a gente começar a programar, eu vou sempre fazer questão de mencionar isso aí, né? Então, isso aqui seria uma possível saída, isso aqui também é uma saída, isso aqui também seria uma possível saída, e enfim, né? Por aí vai. Então, aí estão os tipos digamos assim, essa concepção que a gente tem que ter a partir de agora, né, sobre um CLP. Funcionamento do CLP, então, com esses componentes todos, aliás, com essa divisão estratégica que a gente fez, como é que ele funciona? Então, aí vem, né? Dentro de um sistema de controle, né, sistema de controle clássico, malha fechada, com realimentação negativa, né, o CLP ele entraria a fazer o quê? O papel do controle, né? E observem que nesse caso, nesse desenho aí, eu estou sendo bem tendencioso, estou dizendo que o CLP substitui um controlador, ok, mas do jeito que está aí, dá a impressão de que o CLP ele gera sinais contínuos, né? Olha bem, já disse, sinais contínuos não são gerados propriamente aí, né? Na verdade, a gente gera um sinal que ele, no domínio do tempo, ele tem uma amostragem, certo? Ele tem umas amostras, mas ele é retento sempre na saída, né? Por um zero order Hall, né? Um zero order Hall é um segurador de ordem zero, é um polinômio. Lá na disciplina de sinais e sistemas ou controle digital, você deve ter falado disso, que é o que se encarrega de pegar o valor, né, final aqui e segurar, né? Então, por exemplo, eu vou ter na saída um sinal parecido com isso, né? Na teoria, você deveria ter algo assim, né? Tipo um sinal assim, né? Tipo assim, né? Vamos supor que esse é o sinal que está saindo, né? Só que quando você passa pelo DA, o digital analógico, ele pega esse valor digital, esse sinal digital, e ele transforma em uma coisa como essa aqui, né? Ele pega esse valor e segura, né? Segura até chegar o próximo, depois segura até chegar o próximo. Aí depois segura até chegar o próximo e assim por diante. Então ele vai terminar produzindo um sinal que é mais ou menos parecido a isso aqui. E aí está nosso sinal contínuo, né? Contínuo, mas que foi produzido através de um discreto. E esse processo de tornar contínuo, analógico, na verdade, nunca deixou de utilizar o tempo de amostragem, né? Então, só para deixar bem claro isso, o CLP funciona exatamente igual, certo? Ele trabalha desse jeito. Então, só por esse fato, a gente tem que levar em consideração que o CLP também vai ter um tempo de amostragem, e aí com certeza isso pode influenciar positivo ou negativamente na planta ou no processo que você vai controlar, né? É justamente aí onde se faz necessário entender o que seria o controle digital. Então, esse diagrama aqui é tendencioso, não é para levar 100% a sério, porque aqui na verdade eu peguei emprestado aí da internet uma imagem que eu achei, mas isso aqui, ó, está falando de sinal de controle no domínio do tempo. De fato, isso aqui é o tempo, né? Agora eu posso dizer que o tempo aqui seria um K de amostra, mas aqui seria T de tempo, né? Beleza, ok, tá tudo certo, é compatível, faz sentido, é coerente. Entretanto, eu só coloquei essa imagem porque o CLP aqui, ele não necessariamente representa um bom controlador. Ou seja, o desempenho dele pode ser bom a depender da planta que a gente quer controlar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se isso aqui for temperatura, né? Um processo de temperatura, a temperatura é lenta, né? Ah, então dá para trabalhar com tempo de resposta, né? Elevados. Mas se isso aqui for, por exemplo, controle de força de um motor, né, onde você precisa realmente conhecer a corrente, os picos de corrente, os transitores, isso às vezes acontece em um tempo muito curto, os tempos de resposta são bem menores, logo aí o CLP pode que não seja bom,
porque o tempo de resposta de uma saída de um CLP pode chegar a ser maior que 50 milissegundos. Aí, com certeza, o CLP não vai ser uma boa opção como controlador. É por isso que eu trouxe essa imagem, só para deixar claro que o CLP não é a solução para tudo também não, né? Tá, temperatura, ok, né? Mas, por exemplo, corrente em motor, opa, escrevi errado aqui. Corrente no motor e entre outras coisas, né? Aí tem várias coisas aí que a gente com certeza vai perceber que não pode, né? Que não pode controlar. O CLP é uma boa coisa, tem um sensor, evidentemente, esse sensor pode ser o quê? Pode ser, pode ser desde uma chave fim de curso, né? Até você ter um sensor de pressão, de temperatura, etc. E tudo isso com certeza vai servir para você indicar ao CLP como trabalhar, né? Existe como configurar o CLP para trabalhar nesse esquema aqui de malha controle? Existe, geralmente conhecido como, já os próprios fabricantes de CLP, nas suas ferramentas de programação, eles já incluem, né, estratégia de controle para implementar o famoso PID, né? Você faz o que chamam de tuning, né? Que é o processo, né, de ajustar os parâmetros do PID. Além disso, tem o processo em que você faz auto-tuning também, auto, auto-tuning, que ele pega a planta, deixa um tempo rodar para ele caracterizar o transitório, etc. E depois, por meio dos seus valores, digamos assim, estatísticos, morfológicos da resposta, ele automaticamente sugere, né, uns valores de PID, né? Eu acho também bom, muito utilizado essa técnica, mas, bom, enfim, isso aí já são coisas que só trabalhando com a própria ferramenta, né? Bom, isso seria a parte assim como que eu queria falar sobre o funcionamento dentro de uma malha de controle. Mas como é que com essas quatro partes funciona o CLP? Então, teríamos basicamente dois, dois modos de operação, né? Primeiro vamos falar do modo de programação, né? Então, temos o modo de programação, né? O modo de programação. O que seria o modo de programação? É aquele que está destinado à elaboração e alteração de programas dentro do CLP. Então, nele você só faz uma única coisa, é o que? Programar o CLP. Inserir algoritmos, alterar algoritmos, acrescentar instruções, acrescentar variáveis, ou seja, quando você tem uma autorização, certo? Uma liberdade também de modificar variáveis dentro da memória de dados, modificar instruções dentro da memória de programa e por aí vai, né? Então, aqui o foco do modo de programação é, como a palavra indica, né? É, tipo assim, seria o que? Elaborar, né? Elaborar, sintetizar, né? Corrigir, opa, corrigir, entre outras coisas, né? Bom, fechou aqui de novo. Deixa eu ver aqui, se abre. Então, bom, uma programação é isso, né? Basicamente, ele vai se encarregar, né, de, de liberar para você a memória do programa, de tal maneira que você possa ter acesso e assim corrigir uma e outra coisa, né? Bom, esse seria o modo, digamos, bem mais intuitivo, né, de entender. Então, ele permite elaborar, sintetizar, permite corrigir o que? O programa, né? O algoritmo. O, o algoritmo. Nunca não deixa de ser um algoritmo, por quê? Porque certamente
Não deixa de ser um algoritmo porque certamente são instruções lógicas, né? E essas instruções lógicas, certamente, quando você junta todas, elas obedecem a um formalismo matemático e certamente isso aí é um algoritmo, né? Bom, e agora vamos pela parte o segundo modo, que seria o modo de execução, né? O modo de execução, ele vai depender de quê? Vai depender de três, digamos assim, três estados, né? Então eu vou explicar isso de maneira, digamos assim, didática, me lembrando de um desenho aqui que eu vi agora. Deixa eu voltar aqui. Então, temos o de execução, tá? Com execução, a gente vai encontrar o quê? Basicamente, três estados durante a execução, que são a leitura, o outro seria o processamento e o outro seria a atualização das saídas, certo? Então, temos, aqui seria a leitura das entradas, né? Então, isso seria, digamos assim, basicamente os três estados em que o CLP permanece durante o modo de execução, certo? Para a gente garantir o bom funcionamento disso, então a gente utiliza, né, o, digamos assim, ou eu utilizar melhor aqui vou organizar essas ideias em forma de ciclo, sabe? Como se fosse um loop, começando na leitura, passando pelo processamento e finalizando na atualização das saídas, né? A leitura, o que seria a leitura nesse caso? Seria quando ele faz ele obtém, né, os valores, ou medidas, ou estados externos, né, que entram pela interface ou módulo de entrada, né? Essa seria o primeiro estado, né? Então ele entra aqui, então diríamos que basicamente dessa maneira. Estamos aqui, vamos chamar isso aqui de estado de leitura. Depois que ele lê, ele passa todos esses estados, né? Para onde? Para o estado de processamento, né? No estado de processamento, o que que ele quer? Ele vai, na verdade, pegar todas as entradas, né? Certo? Mas na verdade, tudo que ele tiver nas entradas, em outras palavras, significa o que tudo que ele tiver no buffer de entrada, né? Eu vou chamar aqui de tudo que ele tiver no e-memory, certo? Quando ele termina isso aí, ele vai ir para um outro estado, né? Que vai ser a atualização das saídas. Então, aqui entra um outro estado, que vai ser o estado de, vou colocar A, só para a primeira letra de cada estado, né? E aí ele vai para atualização das saídas. E na atualização das saídas, o que que ele faz? Ele pega, certo? Todas aquelas instruções que deram no final um resultado aonde? Nas saídas, né? Sendo que aqui a gente tem o quê? Um conjunto de funções, né? Lembrando, S zero igual a F de zero e vai depender de variáveis, né? Que são as entradas. Então aqui teríamos as entradas, né? Alfa zero até alfa n,
aqui teríamos um conjunto de formalismos, né, associados a funções, né, lógicas, né, que vão a trabalhar com relação a quê? A essas entradas. E aqui ele vai enviar o quê? Esse conjunto de saídas atualizadas, né, ou melhor, calculadas, esse zero até chegar a esse n, e vai mandar para aqui, para atualização. E quando termina a atualização, ele outra vez volta para o processo de leitura, né? Então, basicamente, esse é, digamos assim, o ciclo de trabalho do CLP, né? Ele lê, processa e atualiza. Lê, processa e atualiza. Então, esse seria como o modo de execução. O modo de execução é baseado em três partes fundamentais, né? Pronto. Vocês vão encontrar isso aqui em outros livros, né? Também, com certeza, de uma maneira um pouco mais detalhada, mas eu quero só explicar as coisas bem essenciais, né? Então, basicamente, para que vocês possam aprimorar esse entendimento, é claro, né? Sabendo em detalhe, com mais detalhe o que acontece, mas aqui é claro, né, que tudo isto é produto de quê? Do processo cíclico de execução. Quando, se vocês lembram do que vocês viram lá em microcontroladores, o microcontrolador é basicamente isso aqui também, né? Só que ele não vem pronto para isso, é você que tem que impor esse comportamento cíclico. Esse comportamento de loop é imposto por quem? Em microcontroladores, quando você trabalhou lá, por você, no projetista, você faz um código, certo? Você começa uma instrução e lá no final voltar no início para ele executar. E esse loop é o que termina, de certa maneira, garantindo que seu programa seja executado corretamente. Se você não colocar isso, ele tende a executar toda a memória do programa até chegar no fim, só que muito provavelmente seu programa não preencheu toda a memória do programa, então vai dar uma coisa meio incoerente, inconsistente, né? Então, você pega como se ele já tivesse isso pronto, né? É bom que eu falei isso aqui agora, porque eu me lembro que isso me lembra de um kit de desenvolvimento que muita gente está usando já tem tempinho, né? Que é o Arduino, né? O Arduino, hoje muita gente utiliza, inclusive, para automação, porque o Arduino, quando as pessoas começam a programar, ele tem um void, né? Um método lá que é o setup, né? E tem uma para baixo, já vem sempre pronto lá no IDE do próprio Arduino, que é o loop. E ele explica ainda para você para que você utiliza isso, para que isso, o que você vai programar nessa função e o que você vai programar na função loop. Por quê? Porque eles já prepararam seu ambiente de programação para você pensar dessa maneira, né? Então, basicamente, o CLP fuge muito, né, dessa filosofia de execução, né? Por isso eu estou mencionando, para você não ficar pensando que o CLP funciona muito diferente do sistema computacional. Funciona exatamente da mesma maneira, sobre o mesmo princípio de processamento sequencial, né? Pronto. Essas, digamos que são as bases, digamos assim, representativas em termos de funcionamento, né, do CLP, né? Agora vou mostrar para vocês um exemplo de esse princípio de execução explicado por um fabricante. Eu vou pegar aqui o datasheet da Siemens, do S7200, que é um CLP existente, e ele tem uma página lá onde explica isso, né? Vou comparar aqui. Pronto. Pronto. Aqui está. Então, como vocês podem observar, ele tem um diagrama aqui e ele explica como funciona, né, o CLP dele. E observem que aqui é um pouco mais detalhado, mas não fugir muito do que a gente já falou. Então, observem que aqui ele diz que o CLP da Siemens funciona da seguinte maneira, né? Primeiro, ele começa mostrando aqui o A, né, dizendo que aqui tem, vamos colocar aqui na cor verde, aqui A, certo? Diz que a área de entrada é aqui, no passo A, ele faz o quê? Ele pega as entradas, certo? E cria uma imagem, né, disso. E manda para onde? Para a memória aí, que em outras palavras é como se fosse o buffer que eu já venho falando, certo? As salidas são inicializadas, certo? Certo? Com o último valor, isso no estado B. Se vocês analisam isso aqui, é como se fosse uma máquina de estados, né? Então, o estado A, ele pega o que está na área, na verdade, perdão, ele pega tudo que tiver na entrada e apaga primeiro, né? Apaga. É como se eu tivesse um buffer e todos os números que estiver aí, boto tudo em zero, né? Então, bota tudo em zero. Pronto. As saídas são inicializadas com o último valor, quando passa para o estado B. Então, isso significa que ele atualiza, né? Então, aí, ó, atualiza. No estado C, dizem que qualquer lógica de inicialização,
mas isso aqui é muito específico, né? Essa parte aqui é muito específica do CLP da Siemens, porque ele está falando de uma coisa chamada Code Blocks, que são um tipo de blocos de código especiais que eles oferecem, né? Ele tem uma, digamos assim, uma pequena parte da programação lá nesse caso ele está falando de uma ferramenta que chama o TIA Portal, né? É a ferramenta de programação. Ele lá tem internamente uns blocos que você pode programar, né, em linguagem de alto nível, né, ou até em lista de instruções, em outras coisas, né, e aí essa parte aqui é somente associada à tecnologia dele, né, ao fato dele implementar isso aqui. Então, isso aqui não é para todos os CLPs, só porque é da Siemens, né. O D, o estado das entradas físicas é copiado para a memória I, ou seja, ele apagou, agora ele pega o que tem nas entradas e manda para onde? Para o buffer, né? No E, que é justamente todo esse estado aqui, é como se ele estivesse dizendo que o E é um estado que abrange todos os outros, né? Em que sentido? Em que ele pode acontecer, certo? Mas aqui ele está dizendo que qualquer interrupção, ou seja, o estado E está associado a interrupções. Vocês devem lembrar em microcontroladores o que era uma interrupção, né? A interrupção ela pode acontecer e prevalece sobre qualquer outra execução. Então, nesse sentido, pela maneira em que ele desenhou isso aqui, está dizendo que E prevalece sobre qualquer desses outros estados, A, B, C, D e F. Só que aqui ele está dizendo que essas interrupções não vão ser executadas, vão ser empilhadas para um processamento futuro quando o processador passe ao modo RUM. Modo RUM é o quê? É o modo de execução, né? Então é quando ele passa ao modo de execução. Então, quando ele está falando de A, B, C, D e E, é que provavelmente você está em um estado de programação ou um estado intermediário à execução, ou seja, quando você provavelmente está enviando o programa para a memória de programa do CLP, certo? Estado F, disse, ele escreve os valores na saída, né? E para isso ele utiliza esse buffer aqui, o key memory, que já falei, né? Outro buffer, mas o buffer da memória, né? O buffer perdão, da saída, né? E pronto. Já no modo execução, observe, modo execução. Isso aqui é como se tivesse falado de alguma maneira do modo de programação, né? De programação ou intermediário, né? Aqui chama startup, porque, certo? É como se fosse isso, né? Agora, o modo de execução, ele pega a memória que e ela escreve nas saídas. Aí já, pronto, o modo de execução já seria isso, né? Então, observem que aqui no modo de execução, ele pega, atualiza as saídas, né? Depois ele vai para o passo 2, que diz que o estado das entradas físicas é copiado para a memória aí, ou seja, ele primeiro atualiza as saídas e depois atualiza as entradas. Já no passo 3, ele diz que a lógica dentro do programa é executada. Pronto. E 4, diz que ele executa um autodiagnóstico, certo? Em 4, para saber o desempenho, né, do seu programa, mas é uma coisa também que está muito atrelada à ferramenta específica do fabricante, e à arquitetura digamos assim, o propósito propriamente dito da marca, né? Mas aqui, já ele no 5, ele diz que interrupções e comunicações são processadas durante qualquer parte do ciclo de escaneamento, ou seja, o quinto aqui, ele entra a fazer sim um papel de interrupção. Aqui as interrupções não são empilhadas, aqui de por si a interrupção para, né? Para qualquer uma dos outros dois estados. E aí então entra, faz muito sentido, tem muito sentido com tudo aquilo que você viu em microcontroladores quando se fala de interrupção. Então, no modo de execução, a interrupção tem que certamente parar, né? No modo de inicialização, a interrupção tem que ser armazenada para ser executada quando passemos ao modo de execução, né? Então, isso seria como basicamente a ideia que o fabricante passa, né? Falando desse CLP, o S7200, o CLP S7200, ele é um CLP que ele já vem com essa parte aqui, ó. Ele tem uma partezinha que representa quando seu CLP está em modo de execução e quando está em modo de stop, né, de programação.
né? Então, nesse caso, tem um LED. Esse mesmo LED acende na cor verde e na cor laranja ou vermelha, né? Eles dizem aqui no datasheet que é vermelho, né? Mas quando uno vê na prática, isso parece mais laranja que vermelho, mas tudo bem. O fato é que é o mesmo LED que indica o modo de execução, opa, vou colocar em preto aqui, o modo de execução ou o modo de programação. O mesmo LED indica essas duas coisas. Esse seria, digamos, um indicador desses dois modos, né? Modo de execução, modo de programação, certo? Tem outros LEDs aqui que é para indicar quando tem erro, quando aconteceu alguma falha, etc, né? Bom, também tem na própria ferramenta do TIA Portal, que é um software que a Siemens tem para isso, também fala sobre isso, né? Também tem digamos assim, uma representação disso, né? Ele tem digamos assim, um, um, um que é um supervisor em tempo real, né, do que está acontecendo com o CLP, e ele também mostra os mesmos três botõezinhos e os mesmos três LEDs, né, virtuais. Então, ele sempre condiz, né, o que acontece no software acontece no CLP. E assim, desse jeito, né? Então, é bem simples, pelo menos é isso que eu posso falar por enquanto sobre a introdução ao CLP. Aqui temos uma imagem de CLPs, né? Temos CLP S7200, é o que vocês estão vendo aqui ao lado, é o que eu comentava na aula anterior, que são os módulos de expansão, né? Esses módulos de expansão geralmente aumentam o número de entradas e o número de saídas. Aqui temos também outro CLP, aqui temos outro com módulo de expansão aqui. Os módulos de expansão sempre são separados, o projetista, ele orça ou projeta um projeto para que você possa, de alguma maneira, por flexibilidade, ir aumentando aos poucos o número de entradas e saídas, né? Aqui temos um outro CLP da VEG, né? E, então, só mostrando para vocês como é que um CLP é na vida real, né? Pronto, aqui teríamos um projeto de CLP, né? Fotos onde vocês encontram o quadro, né? De comando, e aí vocês dentro vem o CLP, né? Então, aqui, por exemplo, está o CLP, né? Aqui também tem um CLP, né? Da Siemens. Aqui tem outros, né? Da VEG, da Siemens, né? Aqui também tem da Siemens, né? CLPs todos que são dentro do quadro de comando, né? Observem que se o CLP não existisse, muito provavelmente esses quadros de comando poderiam ser bem maiores, né? Porque a ideia é que o CLP gerencia tudo que está lá embaixo, que são que atuadores. Aqui embaixo vocês estão vendo inclusive os inversores, né? Os inversores, né? Então, tipo assim, o CLP, ele poupou em que sentido? No cabeamento, né, de contadoras e coisas, né? Ele simplesmente deixou as contadoras diretamente ligadas ao atuador, quando precisar, sabe? Mas não precisou de contador, auxilia botoeira, auxilia que não sei o que, todas essas coisas você não precisou de alguma maneira utilizar aí, né? Então, essa seria como uma visão bem mais simplificada, né, dos projetos de automação, né? Pronto. Bom, gente, eu vou parar aqui um momento e já já eu volto. Vou só consertar aquele problema aqui da mesa, tá?